Capítulo 8. O desmoronar da democracia. O sistema mudou tão depressa que até ativistas e analistas políticos precisaram de algum tempo para se situar. Em dezembro de 2000, assisti a uma mesa redonda em que cientistas políticos se dedicavam a analisar o que havia acontecido naquele ano desde que Putin assumira o poder na Rússia. Ele pôs o país em compasso de espera, disse um deles, um homem dos seus 50 anos, com um belo rosto talhado e óculos de aro fino de metal. Isso não é necessariamente ruim, é uma espécie de período de estabilização. Mas o que vai acontecer a seguir? É como se a revolução tivesse acabado, disse outro, um ex-dissidente barbudo e com o seu cabelo grisalho todo descabelado. Queria dizer com isso que parecia que a sociedade tinha regressado ao estado pré-pós-soviético. Os velhos valores culturais, os velhos costumes estão de volta. O país inteiro está tentando aplicar velhos hábitos à nova realidade. Acho que ninguém mais está conseguindo entender nada, disse um terceiro, um sujeito baixinho e narigudo, com uma voz bem grave. Para mim, pessoalmente, ele era o mais inteligente de todos e devia, por certo, ser o mais bem informado, pois trabalhava na administração presidencial. Mas todas as mudanças do ano que passou aconteceram na área da consciência pública, disse um outro, um cientista político liberal que ficou famoso durante a perestroika. A nação saiu de uma depressão psicológica, mas essa era política vai ser a mais dura de todas, porque a ideologia nacionalista é sempre mais forte. Mas ele tem de corresponder às expectativas, objetou um intelectual da geração mais jovem, um sujeito alto com umas sobrancelhas pretas bem cerradas. Era óbvio que ele não tinha se livrado das convicções dos anos 1990, quando a imprensa ou o parlamento podia pedir explicações ao presidente, como aliás aconteceu diversas vezes. Yeltsin até enfrentou uma tentativa de impeachment em 1999. O homem mais velho que havia falado antes dele, o que tinha sido assessor ideológico de Mikhail Gorbachev, via os anos 1990 como realmente foram. Um breve período de quase democracia, uma visão fugidia, um feliz acaso. Eles venceram, meus caros, disse Alexander Tsipiko, dirigindo-se aos presentes. A Rússia é uma nação enorme, flutuando num espaço político informe, e eles tentam preencher esse espaço com o hino nacional, a águia de duas cabeças e a bandeira tricolor. Esses são os símbolos do nacionalismo soviético. A incerteza da Rússia quanto à própria identidade nos anos 1990 tinha se manifestado, entre outras coisas, pela sua falta de habilidade na escolha dos símbolos do Estado. Depois de garantir a sua soberania em 1991, o país mergulhou quase imediatamente numa espécie de remorso revolucionário, graças ao qual o ato de se livrar dos velhos símbolos e introduzir outros, novos, tornou-se uma tarefa dolorosa e que acabou se revelando impossível. A bandeira vermelha soviética foi imediatamente substituída pela branca, azul e vermelha, que havia sido o símbolo da Rússia por 8 meses entre a Revolução Burguesa, de fevereiro de 1917, e a bolchevique, de outubro. No entanto, o selo do Estado conservou a estrela vermelha, a foice e o martelo, e as espigas de trigo, que, ironicamente, significavam a riqueza nos tempos soviéticos. Essa questão do selo foi longamente debatida no parlamento, mas não se conseguiu chegar a nenhuma decisão, a não ser em meados de 1992,
quando se aprovou a substituição da sigla RSFSR, República Socialista Federativa Soviética da Rússia, pelas palavras Federação Russa. No final de 1993, Yeltsin criou, enfim, um novo selo de Estado, por decreto, uma águia de 2 cabeças, símbolo que a Rússia compartilha com outros estados modernos, como Albânia, Sérvia e Montenegro. Apenas em dezembro de 2000, o parlamento de Putin votou a consagração por lei desse selo. O hino nacional representou um desafio ainda mais implacável. Em 1991, o hino soviético havia sido trocado pela canção patriótica, melodia de ritmo bem marcado, do compositor oitocentista Mikhail Glinka. Mas esse hino não tem letra, e além do mais, acabaram descobrindo que era impossível acrescentar uma, porque a linha rítmica da música era tão curta que todas as tentativas de encaixar palavras ali, especialmente porque as palavras russas tendem a ser longas, lhe davam um ar completamente absurdo. Alguns veículos da mídia organizaram concursos para escolher uma letra para a melodia de Glinka, mas tudo que aparecia só servia mesmo para entreter a equipe editorial. Pouco a pouco, a legitimidade do hino foi se desgastando. O hino nacional soviético, que havia sido substituído pela canção patriótica, tinha uma história complicada. A música, escrita por Alexander Alexandrov, surgiu em 1943 com letra de um poeta infantil chamado Sergei Mikhalkov. O refrão louvava o partido de Lenin, o partido de Stalin, levando-nos ao triunfo do comunismo. Depois da morte de Stalin, em 1956, seu sucessor, Nikita Khrushchev, condenou o, entre aspas, culto da personalidade, e o refrão não pôde mais ser cantado. Assim, o hino perdeu a sua letra. A versão instrumental foi executada durante 21 anos, enquanto a União Soviética procurava um poeta e as palavras para expressar a sua identidade pós-stalinista. Em 1977, quando eu estava na 3ª ou 4ª série, o hino ganhou uma letra de repente, e todos os estudantes precisaram aprendê-la o mais depressa possível. Para isso, todo caderno escolar feito na União Soviética naquele ano trazia a nova letra do velho hino na 4ª capa, onde antes ficavam as tabuadas ou os verbos irregulares. A nova letra tinha sido escrita pelo mesmo poeta infantil, que a essa altura tinha 64 anos. Agora o refrão louvava, entre aspas, o partido de Lenin, a força do povo. No outono de 2000, um grupo de atletas olímpicos russos foi recebido por Putin e se queixou, dizendo que a falta de um hino que pudesse ser cantado os desmoralizava nas competições e esvaziava o sabor das vitórias. Nesse sentido, o velho hino soviético era muito melhor. Então, o já reciclado hino stalinista voltou a ser tirado da gaveta. O tal poeta infantil, agora com 87 anos, escreveu uma nova letra para substituir a anterior. O refrão passou a louvar, entre aspas, a sabedoria dos séculos herdada pelo povo. Putin enviou ao parlamento um projeto de lei e o novo hino velho foi rapidamente aprovado. Quando a Duma deu início aos seus trabalhos em janeiro de 2001, o novo hino velho foi executado pela primeira vez e todos os parlamentares se levantaram, à exceção de 2 ex-dissidentes, Sergei Kovalov e Yuri Rybakov. Passei 6 anos na prisão ouvindo esse hino, disse Rybakov. O hino nacional soviético era tocado diariamente, de manhã e ao anoitecer, pela rádio estatal que estava sempre presente nos campos de prisioneiros. Foi preso por combater o regime que criou esse hino, que encerrou pessoas nos campos e executou pessoas ao som desse hino.
Rybakov e Kovalev foram os únicos entre os 450 membros do parlamento, uma minoria bem reduzida, como sempre foram os dissidentes. O ethos soviético havia sido restaurado. O povo que se considerava parte da Revolução de 1991 estava agora profundamente marginalizado. Nem o próprio parlamento, tal como tinha sido constituído nos anos 1990, existiria por muito mais tempo. Em 13 de maio de 2000, 6 dias depois da posse, Putin assinou o seu primeiro decreto e propôs uma série de projetos, todos visando, segundo ele mesmo declarou, a fortalecer o poder vertical. Aquilo funcionou como o início de uma profunda reestruturação da composição da federação, ou, em outras palavras, o início do desmantelamento das estruturas democráticas do país. Um desses projetos substituía os membros eleitos da Câmara Alta do Parlamento por representantes nomeados, 2 de cada uma das 89 regiões da Rússia, um deles indicado pelo governador local e um pelo legislativo. Outro projeto permitia que governadores eleitos fossem destituídos do seu cargo por simples suspeita de infrações, sem necessidade de uma decisão judicial. O decreto determinava 7 delegados para 7 grandes territórios do país, cada um deles, incluindo cerca de 10 regiões, todas com governador e assembleia legislativa eleitos. Tais delegados, nomeados pelo presidente, teriam por função supervisionar o trabalho dos governadores eleitos. O problema que Putin tentava enfrentar com essas medidas era real. Em 1998, quando a Rússia deixou de pagar a sua dívida externa e mergulhou numa profunda crise econômica, Moscou deu às regiões ampla liberdade para gerir os seus orçamentos, cobrar taxas, fixar tarifas e criar políticas econômicas. Por essas e outras razões, a Federação Russa tornou-se uma estrutura excessivamente frouxa, embora continuasse a ser, ao menos nominalmente, um Estado único. Já que o problema era real, os políticos liberais, que ainda acreditavam que Putin era um deles, não se opuseram à solução que o presidente propunha, apesar de ela contrariar, obviamente, o espírito e talvez até a letra da Constituição de 1993. Foi Putin que nomeou os 7 delegados. Só 2 deles eram civis. Um deles dava toda a impressão de ter a biografia de um agente infiltrado da KGB. 2 outros eram oficiais da KGB de Leningrado. Um era general da polícia e os outros eram generais do exército que haviam comandado tropas na Chechênia. E Putin nomeou generais para fiscalizar governadores eleitos pelo voto popular. E esses governadores ainda podiam ser destituídos pelo governo federal. A única voz que se ergueu contra essas novas leis foi a de Boris Berezovsky, ou melhor, a do meu velho conhecido Alex Goldfarb, o ex-dissidente emigrado que há apenas um ano estava a ponto de se deixar encantar por Putin. Ele redigiu uma crítica brilhante ao decreto e aos projetos de lei, e o texto saiu com a assinatura de Berezovsky no Kommersant, o diário tão popular de propriedade desse último. Afirmo que o resultado mais importante da presidência de Yeltsin foi a mudança de mentalidade de milhões de pessoas. Aqueles que antes eram escravos inteiramente dependentes das vontades do patrão ou do Estado, tornaram-se indivíduos livres, que dependem apenas de si mesmos, escreveu ele. Numa sociedade democrática, as leis existem para proteger a liberdade individual. A legislação que o senhor apresentou vem impor sérias limitações à independência e às liberdades civis de dezenas de milhares de políticos russos de alto nível, obrigando-os a se nortear por uma única pessoa e seguir os seus desejos.
mas nós já acabamos com isso. O texto passou despercebido. Os projetos passaram facilmente pelo parlamento. A posse dos tais delegados não provocou protesto algum. O que aconteceu a seguir foi exatamente o que a Carta de Berezovsky havia previsto, e os desdobramentos foram muito além das medidas legais introduzidas por Putin. Alguma coisa mudou de forma instantânea e perceptível, como se as notas do novo, velho hino nacional soviético russo houvessem assinalado o surgimento de uma nova era para cada cidadão. Aparentemente, os instintos soviéticos entraram em ação por todo o país e a União Soviética foi rapidamente restaurada em espírito. É quase impossível avaliar a transformação. Uma brilhante aluna de doutorado da Universidade de Moscou observou que as formas tradicionais de se fazerem críticas às práticas eleitorais, tais como apontar violações à legislação que vinham crescendo, coisas como votação aberta e o voto de grupo tinham se tornado rotineiras, ou tentativas de falsificação de documentos, tarefa quase impossível, eram insuficientes para avaliar algo aparentemente tão efêmero quanto a cultura. Daria Oreshkina forjou a expressão cultural eleitoral especial, aquelas cujas eleições, embora formalmente livres, são orquestradas pelas autoridades locais que procuram cair nas boas graças do governo federal. Oreshkina identificou os seus sintomas estatísticos, como a quantidade anomalamente elevada de votantes e a proporção incrivelmente alta de votos obtidos pelo candidato que lidera a votação. Conseguiu mostrar que, ao longo do tempo, o número de distritos onde a cultura eleitoral especial decidia o resultado de uma eleição vinha crescendo continuamente e de forma bem rápida. Em outras palavras, a cada eleição, em todos os níveis de governo, os russos iam cedendo às autoridades um pouco mais do seu poder de decisão. A geografia desapareceu, disse ela mais tarde, ou seja, o país inteiro, indistintamente, estava se tornando um espaço manipulado. Em março de 2004, quando se candidatou à reeleição, Putin tinha 5 adversários. Todos haviam superado obstáculos extraordinários para concorrer. Uma lei que entrou em vigor pouco antes do início da campanha exigia que um tabelião autenticasse a presença e a assinatura de cada um dos participantes da convenção que formalizaria a indicação de um candidato. Já que a lei exigia um quórum mínimo de 500 pessoas nessas convenções, elas acabavam durando de 4 a 5 horas. Por volta do meio-dia, já tinha gente chegando para autenticar a presença e garantir que a convenção pudesse se realizar de noitinha. Uma vez formalizada a sua indicação, o candidato potencial tinha umas poucas semanas para reunir 2 milhões de assinaturas. A lei anterior exigia a metade disso e concedia o dobro de tempo para a sua obtenção. O mais importante, porém, era que a nova lei especificava a configuração dessas assinaturas nas mínimas vírgulas. Centenas de milhares de assinaturas foram descartadas pelo Comitê Eleitoral Central em função de infrações, como escrever São Petersburgo com S. Petersburgo, em vez de São Petersburgo, ou porque alguém não escrevera por extenso as palavras edifício ou apartamento na linha destinada ao endereço. Um dos colegas de Putin, do tempo da prefeitura de São Petersburgo, me contou anos atrás que no período em que foi vice de Sobchak, Putin havia recebido uma, abre aspas, possante vacina contra o processo democrático, fecha aspas. O prefeito e ele próprio acabaram se tornando vítimas da ameaça democrática na cidade e agora que estava governando o país,
Putin tratava de restaurar os falecidos mecanismos de controle soviéticos. Estava construindo uma tirania da burocracia. A burocracia soviética era tão farta, tão incompreensível e tão inacessível que só era possível circular por ela recorrendo à corrupção e lançando mão ou de dinheiro ou de favores pessoais como moeda de troca. Isso fez com que o sistema se tornasse extremamente maleável, e era por isso que a cultura eleitoral especial funcionava tão bem. Quando da eleição propriamente dita, observadores internacionais e organizações não governamentais russas documentaram uma enormidade de infrações. Foram apagados das listas mais de 1 milhão de eleitores de idade avançada e outros votantes improváveis. Quando fui votar, pude ver que o nome da minha avó, de 84 anos, não constava da lista. A minha seção eleitoral também ficava, por coincidência, ao lado de um escritório do partido do governo, Rússia Unida. A entrega de cédulas já preenchidas numa enfermaria psiquiátrica, funcionários das sessões eleitorais chegando à casa de uma eleitora idosa com uma urna portátil e saindo de lá às pressas, ao constatar que ela pretendia votar em outro candidato que não Putin. A administradores ou autoridades do sistema escolar dizendo a funcionários ou pais de alunos que os contratos e os financiamentos dependiam do seu voto. É muito provável que nenhuma dessas medidas tenha sido ditada diretamente pelo Kremlin. Com toda certeza, foram indivíduos que, seguindo os instintos soviéticos ressuscitados, resolveram fazer o que podiam pelo seu presidente. Durante a campanha, os candidatos de oposição viviam ouvindo recusas quanto a imprimir o seu material de campanha, levar ao ar os seus anúncios ou até alugar algum espaço para a realização de eventos. Yana Dubeykovskaya, que coordenava a campanha do economista nacional esquerdista Sergei Glaziev, contou-me que demorou vários dias para encontrar uma gráfica que aceitasse o dinheiro do candidato. Quando ele tentou organizar um evento em Ekaterinburg, a maior cidade dos Urais, a polícia apareceu subitamente e expulsou todos que estavam no local, alegando uma ameaça de bomba. Em Nizhny Novgorod, a terceira maior cidade do país, faltou luz quando Glaziev estava começando a discursar, e desde então todos os eventos de campanha nessa cidade foram realizados ao ar livre porque ninguém se mostrava disposto a alugar nada para aquele candidato pária. Na época da eleição, entrevistei um conhecido, não muito próximo, um homem de 38 anos que era vice-diretor de jornalismo da TV estatal. 8 anos atrás, Yevgeny Revenko tinha se tornado o mais jovem repórter a trabalhar num canal nacional, o independente NTV de Guzinski. Em pouco tempo, ficou conhecido como um dos profissionais mais audaciosos e perseverantes do ramo. Agora, o seu jeito de trabalhar parecia muito diferente. Abre aspas. Um país como a Rússia precisa de um tipo de TV que possa efetivamente transmitir a mensagem do governo, disse-me ele. À medida que o Estado vai se tornando mais forte, precisa transmitir a sua mensagem diretamente, sem quaisquer interpretações. Descreveu a sua política editorial como sendo bem simples. Não mostramos histórias negativas. Vamos dar a notícia de um desastre que aconteça, por exemplo, mas não saímos em busca deles. Tampouco saímos por aí procurando histórias positivas, mas direcionamos a visão dos espectadores para elas. Nunca especulamos sobre a razão de alguma coisa. Digamos, a exoneração de uma autoridade, mesmo que saibamos qual foi a razão. Todas as nossas informações vêm de declarações oficiais do governo. Seja qual for o caso, a lógica é simples. Somos uma empresa estatal. O nosso Estado é uma república presidencialista.
o que significa que não criticamos o presidente. Fecha aspas. Uma vez ou outra, admitiu Revenko diante de uma caneca de cerveja num pub irlandês do centro de Moscou, ele sentia uma pontada do velho impulso criativo. Abre aspas. Mas aí digo a mim mesmo, é aqui que eu trabalho. Fecha aspas. Revenko cresceu numa família militar e ele próprio teve algum treinamento nas Forças Armadas. Isso, de certo, ajudava bastante. O falecido Estado soviético funcionava usando muitos e punindo poucos. E era a KGB que se encarregava destes últimos. Tal sistema tinha sido mais ou menos restaurado agora. Enquanto a vasta maioria andava na fila com entusiasmo, aqueles que não faziam o mesmo tinham um preço a pagar. Marina Litvinovich, a jovem que havia ajudado a criar Putin e insistira para que ele fosse falar com a família dos tripulantes do Kursk, estava coordenando a campanha da sua única adversária liberal, a ex-membro do parlamento, Irina Kakamada, que 4 anos antes apoiara o presidente. Durante a campanha, Litvinovich recebeu um telefonema e uma voz lhe disse: "Sabemos onde você mora e onde o seu filho brinca." Ela então contratou um guarda-costas para o menino de 3 anos. Foi assaltada e agredida. Yana Dubeykovskaya, coordenadora da campanha de Glaziev, também foi assaltada e agredida. E uma vez, quando estava dirigindo o seu carro, descobriu que o freio havia sido danificado. Um grau abaixo na escala das perseguições ficavam os assaltos a residências. Nos meses que antecederam a eleição, jornalistas e ativistas de oposição, integrantes do Comitê 2008, grupo que buscava conseguir uma eleição mais justa em 4 anos, tiveram seus apartamentos arrombados. Em geral, esses assaltos aconteciam simultaneamente em diferentes pontos de Moscou. O meu foi arrombado em fevereiro. Só levaram um laptop, o HD do computador de mesa e um celular. Para a noite da eleição, Kakamada programou uma grande festa da derrota. O seu comitê de campanha alugou um espaçoso restaurante temático, armou uma farta mesa com salmão, lagosta, alcachofras e um open bar. Várias bandas de música popular ocuparam um microfone e o jornalista de rock mais conhecido do país foi o DJ. Não apareceu ninguém. Parecia haver ali mais garçons do que convidados e as alcachofras murcharam. Mesmo assim, os organizadores continuaram a controlar a entrada das pessoas, procurando o seu nome numa lista. Os liberais da Rússia ainda lutavam para aceitar a ideia de que tinham se tornado absolutamente marginais. Observando os convidados, fiquei pensando que era compreensível que aquilo demorasse algum tempo. Em 4 anos do governo Putin, os poucos liberais que haviam passado para a oposição ainda mantinham contatos pessoais com os vários ex-liberais que permaneceram ligados ao establishment. Numa saleta vazia do saguão principal, Marina Litvinovich estava encarapitada na cabeceira de uma imensa mesa de carvalho vazia junto de Andrei Bistritsky, vice-diretor do conglomerado estatal de rádio e televisão. Bistritsky, um quarentão bom vivant de barba ruiva, reclamava da qualidade do vinho. "O vinho não é pior que o resultado da eleição", retrucou Litvinovich. Imediatamente, Bistritsky mandou vir uma garrafa de vinho de $100 e depois mais uma. Aparentemente, tinha vindo até ali para aliviar a própria culpa. Saiu dizendo para quem quisesse ouvir que tinha votado em Kakamada e que tinha até dito para 2 funcionários da equipe de cabeleireiros e maquiadores para votarem nela. É claro que ele comandou a cobertura de campanha, que foi vista em cerca de 45 milhões de lares russos, e disse a essa gente repetidas vezes para votar em Putin.
71% dos eleitores votaram mesmo. Fui vê-lo em seu escritório 3 dias depois da eleição. Nós nos conhecíamos há muito tempo. Em meados dos anos 1990, ele foi o meu editor na Itoge. Portanto, eu não precisava de muitos rodeios para ir direto à pergunta que interessava. Então me diga, indaguei, como coordena a campanha do governo Putin? Bistritsky deu de ombros, constrangido, e resolveu cuidar das preliminares ditadas pela hospitalidade. Ofereceu chá, biscoitos, chocolates, bombons de marshmallow com chocolate e, finalmente, um CD com uma coletânea de discursos, fotos e cenas de vídeo do presidente Putin. Na capa havia 5 fotos do presidente. Sério, veemente, impassível, com um sorriso formal e um informal. A primeira havia sido amplamente difundida. Só no dia da eleição dei com ela na capa de cadernos escolares, à venda no correio central da cidade, já emoldurada, uma verdadeira pechincha, $1,50 por uma foto do tamanho de uma folha A4, e em balões rosa, brancos e azuis que eram vendidos na Praça Vermelha. A venda de qualquer um desses produtos no dia da eleição infringia a lei eleitoral. Não fazemos nenhuma propaganda em especial, respondeu ele, instalando-se numa poltrona de couro. Veja, por exemplo, na eleição. A eleição russa herdada do século XX determinava que os veículos da mídia contemplassem todos os candidatos com o mesmo tempo de divulgação para espectadores e leitores. Bistritsky estava com aquilo tudo na ponta da língua, e a sua matemática era bem estranha. O presidente, segundo dizia, tinha se dedicado a uma única atividade eleitoral, reunir-se com os seus ativistas de campanha, e o encontro de 29 minutos era transmitido na íntegra 3 vezes por dia nos noticiários regulares, que nessas ocasiões tinham uma duração maior para poder levar ao ar essa transmissão. Nos outros dias, a TV estatal também mostrava Putin nos noticiários, em geral na manchete, mas não em atividade de campanha, acrescentou Bistritsky, e sim no desempenho de suas atividades cotidianas. Por outro lado, um estudo exaustivo feito pela União de Jornalistas da Rússia concluiu que Putin teve, por parte do canal estatal, uma cobertura cerca de 7 vezes maior que Kakamada, ou o candidato do Partido Comunista. Com os outros foi ainda pior. A cobertura realizada pela outra TV estatal, aquela que antes pertencia a Berezovsky, foi ainda mais desigual, enquanto na NTV, que fora tirada de Guzinski, Putin teve 4 vezes mais tempo de exibição que seu adversário mais próximo. Era isso que Revenko chamava de transmitir efetivamente a mensagem do governo. As autoridades locais compreenderam perfeitamente essa mensagem e realizaram a eleição de acordo com ela. Na Rússia, o dia 1º de setembro é denominado Dia do Conhecimento. Todos os estabelecimentos de ensino elementar e médio começam nessa data o ano letivo. O primeiro dia de aula é uma ocasião bem solene. Os alunos, especialmente os das primeiras e das últimas séries de cada segmento, vão para o colégio todos paramentados, levando flores e, em geral, acompanhados dos pais. Há discursos, pronunciamentos de boas-vindas e, às vezes, concertos, orações coletivas e desfiles festivos. No verão de 2000, o período em que estive fora do país depois da prisão de Guzinski, adotei um menino chamado Vova. Logo em seguida, engravidei e 11 meses mais tarde tive uma menina. No dia 1º de setembro de 2004, levei Vova para o seu primeiro dia de aula. Ele estava com um ar seríssimo, usando uma camisa azul abotoada que ficava o tempo todo saindo para fora da calça.
Vova deu flores à sua nova professora. Juntos ouvimos os discursos e depois as crianças foram para as salas de aula. Entrei no carro para enfrentar um bom tempo dirigindo até o trabalho. O dia do conhecimento é um dos piores do ano em termos de trânsito. Liguei o rádio e ouvi a seguinte notícia. Um grupo de homens armados havia invadido uma escola na Ossétia do Norte e feito reféns centenas de alunos e pais de alunos. Embora eu mesma coordenasse a cobertura do fato de Moscou, agora era vice-diretora no novo semanário local, nos 3 dias subsequentes fiz um dos trabalhos mais difíceis da minha vida. Os 3 dias de impasse na cidade de Beslan, em que reinaram o medo, a confusão e vários momentos de muita esperança, terminaram com as tropas federais invadindo o prédio. Mais de 300 pessoas morreram. Na tarde do dia 1º, quando cheguei ao trabalho, disse aos meus colegas, todos mais jovens e com menos experiência na cobertura de histórias desse tipo: vão invadir o prédio. É sempre assim. Mas na hora que isso aconteceu de fato, sentei à minha mesa, escondi o rosto nas mãos e chorei. Quando finalmente descobri o rosto, vi uma latinha de coca que um dos meus jovens colegas tinha posto ali à minha frente, tentando me consolar. Na semana seguinte, fomos para a dacha junto com a família da minha melhor amiga. Quando a filha deles, uma menina de 8 anos, saiu do quintal por um instante, nós, os 4 adultos, entramos em pânico. Tive a nítida sensação de que o país inteiro estava igualmente traumatizado. Foi a esse país em estado de choque que Putin se dirigiu, a seu modo, no dia 13 de setembro de 2004. Reuniu no seu gabinete a sua equipe, todos os 89 governadores, e conversou com eles a portas fechadas durante 2 horas. Depois, o texto dessa reunião foi distribuído aos jornalistas. Impossível não chorar quando falamos sobre o que aconteceu em Beslan, dizia o texto. Impossível não chorar quando pensamos nesse episódio, mas compaixão, lágrimas e palavras proferidas pelo governo são absolutamente insuficientes. Precisamos agir, precisamos aumentar a eficácia do governo no combate ao complexo de problemas que o país vem enfrentando. Estou convencido que a unidade nacional é a condição principal para o sucesso na luta contra o terrorismo. Dali em diante, afirmou ele, os governadores não seriam mais eleitos. Ele próprio os nomearia, além de nomear também o prefeito de Moscou. Tampouco os membros da Câmara Baixa do Parlamento seriam diretamente eleitos, como metade deles havia sido. Agora os cidadãos russos votariam em partidos que ocupariam as cadeiras do parlamento de acordo com a sua lista de candidatos. O novo processo de registro dos partidos fez um novo processo de registro de candidatos à presidência parecer simplíssimo. Todos os partidos políticos teriam agora que voltar a se registrar, o que significava que vários deles podiam ser eliminados. O limite mínimo exigido para se obter uma cadeira no parlamento seria aumentado, passando de 5% a 7% dos votos. E, finalmente, projetos de lei não passariam por qualquer triagem antes de chegarem à Câmara Baixa. O presidente nomearia pessoalmente uma tal de Câmara Pública que ficaria encarregada de examinar todos esses projetos. Quando tais alterações viraram lei, o que aconteceu no final do ano, apenas uma autoridade continuava a ser diretamente eleita: o próprio presidente. Na primavera de 2005, um dos russos mais famosos do mundo declarou guerra a Putin. Garry Kasparov,
o maior campeão de xadrez de todos os tempos e também ativista político, sem muito alarde, convocou uma entrevista coletiva para anunciar que estava se aposentando do xadrez para assumir a tarefa de restaurar a democracia na Rússia. Aparentemente, tinha todas as condições necessárias: fama, dinheiro, uma mente radicalmente lógica, aliada a uma grande habilidade oratória, o que lhe permitiria conseguir que a política fizesse sentido para as pessoas mais diferentes, além de resistência para batalhar sem descanso. Kasparov passou o verão de 2005 em plena campanha e me uni a ele em parte da sua jornada. Em Beslan, cidade onde havia acontecido a tragédia dos reféns no ano anterior, Kasparov passou 1h30 no cemitério. O novo cemitério, como o chamavam os habitantes do lugar, era um terreno dividido em 330 lotes retangulares, projetados para serem absolutamente idênticos, mas ainda havia operários trabalhando diariamente para cortar as bordas de granito que contornariam as sepulturas, cobri-las com cascalho e colocar lajes de granito rosa sobre elas. A parte da frente do cemitério já estava pronta, e pais e outros parentes tinham colado fotos coloridas das crianças mortas sobre as lápides. A não ser por isso, a única diferença entre aqueles túmulos era o tamanho. Havia alguns simples, alguns duplos, outros triplos, e várias sepulturas familiares onde estavam enterrados mãe e 3 ou 4 filhos, ou 2 irmãs e seus 5 filhos. Por todo lado viam-se garrafas de água, refrigerante ou suco. Tinha se tornado uma tradição trazer garrafas abertas para os parentes, pois todos tinham ficado desidratados antes de morrer. Kasparov parou diante de cada túmulo, lendo os nomes e as datas de nascimento e morte. Embora todas as pessoas enterradas ali tivessem sido mortas no dia 3 de setembro de 2004, e se abaixava para depositar em cada uma delas um cravo vermelho tirado de uma caixa que um dos seus guarda-costas estava carregando. O ritmo da visita lembrava o de um político passando diante de eleitores que abrem alas para saudá-lo. Só que ali não havia ninguém com quem falar ou a quem cumprimentar. Depois, Kasparov foi a um centro cultural, aquele tipo de local que existe em todas as cidades russas e que serve para reuniões ou festejos, onde daria uma palestra. O prédio estava trancado, mas havia cerca de 50 pessoas reunidas diante da porta. Boa parte delas eram mulheres de preto, com lenço na cabeça, mulheres de luto, ou, como ficaram conhecidas no país inteiro, as Mães de Beslan. Foram elas que se mobilizaram para conseguir transformar o julgamento do único sequestrador sobrevivente numa efetiva investigação sobre o que teria acontecido na escola. Estavam cada vez mais convencidas que as tropas federais é que eram responsáveis pela morte dos seus filhos, já que se preocuparam mais em matar os sequestradores do que em libertar os reféns, e acabaram matando uns e outros. Foram as mentiras que mataram os seus filhos, disse Kasparov, dirigindo-se às mulheres de preto. Durante a crise, as autoridades declararam que haviam 354 reféns na escola. Na verdade, havia mais de 1.000. Segundo o testemunho de alguns sobreviventes, quando os seus sequestradores, que estavam na sala dos professores com a TV ligada, viram o número 354, deduziram que o governo estava reduzindo a quantidade de possíveis vítimas para preparar terreno e invadir o prédio. Foi então, disseram as testemunhas, que eles pararam de lhes dar água. Outros contestaram as declarações oficiais, entre as quais se afirmava que os sequestradores não chegaram a fazer nenhuma reivindicação. Pelas declarações dessas pessoas, havia ao menos uma fita de vídeo e uma carta contendo exigências
que poderiam ter servido para o início de alguma negociação. São as mentiras que constituem a base desse regime, prosseguiu Kasparov. Se o caso judicial for abafado, se vocês deixarem murchar a investigação, a tragédia de Beslan voltará a acontecer. Eu próprio não quero chegar ao poder, mas quero que aqueles que estão lá me digam a verdade. Vou obrigar esses canalhas a virem até aqui e percorrerem todo o cemitério, acrescentou ele, com lágrimas nos olhos. Quero que vejam o resultado das suas mentiras. Mentiras! Nesse exato momento, houve-se um estampido que mais parecia um tiro e as mulheres começaram a gritar. Gary! Gary! A multidão se dispersou e, meio atarantados, os guarda-costas de Kasparov ficaram tentando protegê-lo, mas também procurando impedir que aquelas pessoas acabassem se pisoteando na ânsia de escapar dali. De repente descobriu-se que na frente do prédio havia um rapaz segurando um frasco de ketchup. Ele tinha sacudido o tal frasco com bastante força e depois apertado o seu conteúdo na direção de Kasparov. O enxadrista estava encharcado, tinha a cabeça, o peito e o ombro direito do casaco azul inteiramente manchados de vermelho. A essa altura, a porta estava vazia. Tudo o que se via ali era um saco plástico contendo vários ovos quebrados. Esses ovos haviam batido no alto do portal antes de cair no chão, e foi esse o barulho que todos tinham ouvido. Uma senhora idosa que havia ficado junto conosco tentava limpar o rosto de Kasparov com um lenço. Me desculpem, repetia ele baixinho, pedindo desculpas por provocar aquele incidente numa cidade já tão abalada. Outra mulher de preto, uma mulher cheia de corpo, de uns 40 anos, disse: Vamos lá para a escola, lá é mais seguro. E Kasparov foi andando pela rua, cercado pelas mulheres, rumo ao prédio que havia sido praticamente destruído pelo ataque que pôs fim ao episódio dos reféns. Durante os cerca de 10 minutos de caminhada, Kasparov falou sobre a inevitabilidade de uma crise política, a importância dos protestos e a necessidade de deixar de lado divergências políticas em nome da dissolução daquele regime. Aos poucos, o grupo foi aumentando, pois as pessoas começaram a sair de casa para acompanhar aquela caminhada. Elas entraram na escola pelos imensos buracos abertos nas paredes do que antes era o ginásio. No fim dos 3 dias de impasse, esse lugar estava repleto de crianças, e foi ali que a maioria delas morreu. A aparência do local sugeria que o ginásio havia sido atacado por tanques disparando a queima-roupa. Viam-se uns buracos gigantescos na grossa parede de tijolos onde havia antes janelas com grades. Lá dentro estava tudo chamuscado. As mães de Beslan acreditavam que tivesse havido um incêndio provocado por um lança-chamas usado pelas tropas russas. O governo admitira o uso de lança-chamas, mas negara a possibilidade de essas armas terem provocado um incêndio. Kasparov ficou atônito quando entrou naquele ginásio. Ah, meu Deus, murmurava ele. As mulheres se dirigiam a vários pontos do local destruído e começaram a chorar. Logo aquele som agudo, mas abafado, enchia todo o espaço ali dentro. Kasparov parecia arrasado. Tinha os olhos vermelhos, a boca entreaberta e balançava a cabeça. Era evidente que não seria possível falar ali. O local estava absolutamente saturado de sofrimento. Pediu então para ver o resto da escola e durante o trajeto, cercado agora por umas 100 pessoas, disse: Estou andando por essa escola e pensando. Como as pessoas lá em Moscou podem sair andando, dizendo coisas e continuando a mentir?
Entre elas está de certo a pessoa que deu ordem para as tropas abrirem fogo. Se essa pessoa se sair dessa, será exclusivamente por nossa culpa. O resto do dia foi estranho. Kasparov seguiu para Vladikavkaz, capital da Ossétia do Norte, que ficava a meia hora de distância. Tinha uma palestra agendada, mas avisaram ao coordenador daquela viagem que o espaço a ser utilizado não estava disponível, porque a cortina do palco havia despencado. Depois de quase 4 semanas nessa campanha, aquele tipo de notícia já tinha virado costume. Pela Rússia inteira, todos os locais que ele alugava acabavam apresentando algum problema. Dessa vez, não era apenas o salão que não podia ser usado. Bem diante do prédio, haviam organizado às pressas um evento infantil com música extremamente alta. Kasparov foi até lá mesmo assim, e aos berros, diante de um grupo de umas 60 pessoas, falou sobre gastos sociais que constituíam cerca de 15% do orçamento nacional, muito menos até que nos Estados Unidos. Vários adolescentes estavam circulando por ali. Um deles jogou uma pedra em Kasparov, mas errou. O enxadrista continuou falando. Depois foi uma avalanche de ovos, 2 dos quais o acertaram na cabeça. Os garotos que atiravam os ovos saíram correndo para uns carros da polícia e logo desapareceram. Ninguém se preocupou em disfarçar que eles haviam sido trazidos até ali pela própria polícia e agido sob sua proteção. Quando um jornalista alemão que também havia sido atingido por um ovo tentou correr atrás dos garotos, um dos policiais, que como se soube mais tarde, era o porta-voz local do ministro do Interior, o segurou pelo braço e com toda a rispidez mandou que ele fosse cuidar da própria vida. "O regime deles tem medo de palavras", bradou Kasparov. 2 dos seus guarda-costas, nitidamente abalados, sussurravam entre si. "Era apenas um garoto, nem o vi se aproximando", disse um deles. "Eu estava no lugar errado", admitiu o outro, que tentou, mas não conseguiu proteger a cabeça de Kasparov. Ovos não são perigosos, mas deixaram muito claro o quanto o enxadrista estava vulnerável, apesar do grupo de 8 guarda-costas que se revezavam para protegê-lo. "Previmos tudo que era previsível", disse-me Kasparov. "Mas se eu fosse realmente parar para pensar, não teria como seguir adiante." Um dos guarda-costas era encarregado de supervisionar o preparo da comida. Kasparov só bebia a água de uma garrafa que trazia consigo e só comia o que viesse para todos na mesa. Num jantar, pouco antes de seu embarque para a Ossétia do Norte, um evento que durou quase 5 horas, durante as quais Kasparov jogou 3 partidas de xadrez, 2 delas com um prodígio local de 7 anos de idade, Alan Shouchiev, um ativista ossetiano que acabara de passar 11 meses na prisão por distribuir panfletos contra o governo, fez um brinde. "Ninguém jamais tentou fazer o que você está fazendo", principiou ele. "Você não está falando para 400.000 pessoas nas cidades, nem mesmo para 400 reunidas num desses grandes auditórios. Está falando com 50 ou 60 pessoas de cada vez, num país com 145 milhões de habitantes. É uma tarefa maluca. Quero fazer um brinde ao homem que escolheu fazer o impossível. Que isso possa se tornar possível." Essa era apenas metade da história da missão impossível de Kasparov. Ele não estava só chamando a atenção para a sua visão, estava também tentando obter e difundir informação, tornando-se o substituto humano da mídia que havia sido sequestrada. Procurava tirar o máximo de informação possível de simpatizantes sobre a situação na sua região e depois passava essa informação adiante. A sua memória de enxadrista era um instrumento precioso. Segundo um dos seus assistentes, ele jamais teve caderneta de telefones,
porque não conseguia deixar de decorar todos os números telefônicos que ouvia. Andava agora o tempo todo acumulando e avaliando mentalmente. Vinha mantendo um registro da porcentagem das taxas locais que cada região podia conservar para si, dos problemas que os ativistas de oposição tinham de enfrentar, além de detalhes de discurso e de comportamento que achava expressivos. Agora que a mídia, tanto regional quanto nacional, existia exclusivamente para difundir a mensagem do governo, a informação tinha de ser obtida assim, aos pouquinhos. Em Rostov, onde Kasparov falou em frente à biblioteca pública, a palestra feita seria dentro do prédio, mas ele precisou ser fechado por causa de um cano que teria estourado. Um rapaz se aproximou da sua assistente, entregou-lhe o seu cartão de visitas e disse que gostaria de participar como organizador local. Quando lhe perguntei como se chamava, a resposta foi: "Não posso dizer. Serei imediatamente despedido." Mais tarde, vim a saber pela assistente de Kasparov que o homem dava aulas numa faculdade da cidade. Kasparov tinha fretado um avião para ir ao sul da Rússia e o plano era usá-lo para viajar de uma cidade a outra. Mas depois de passar mais de um dia em terra, porque nenhum aeroporto da região lhe dava permissão para decolar, o grupo de 13 pessoas, um enxadrista, sua equipe e 2 jornalistas, teve de se deslocar de carro. Quando chegamos a Stavropol, descobrimos que as reservas do hotel haviam sido canceladas. Parado no meio do saguão, o coordenador do projeto ligou para todos os hotéis existentes na cidade dormitório. Todos alegaram que estavam superlotados. Foi então que o gerente apareceu. "Desculpe", disse ele, nitidamente deslumbrado diante do ídolo. "Precisa entender a minha posição. Mas posso tirar uma foto com você?" "Lamento muito", respondeu Kasparov, "mas você precisa entender a minha posição." O gerente ficou vermelho como um pimentão. Se antes estava assustado, agora estava inteiramente sem graça. "Que se dane tudo isso!" exclamou. "Vou liberar os seus quartos." Naquela noite, só um dos diversos convidados que haviam confirmado presença no jantar apareceu. O organizador local, um empresário, disse que todos os convidados haviam recebido ameaças telefônicas alertando-os para não comparecer ao evento. No Daguestão, Kasparov tinha sido convidado para entregar os troféus aos vencedores de um torneio infantil de xadrez. Mas quando o nosso grupo chegou, a única pessoa que estava à nossa espera era um jornalista local de oposição. Segundo nos disse, o diretor da Federação de Xadrez do Daguestão tinha recebido um telefonema do governador da região, dizendo-lhe que ele seria destituído do cargo se Kasparov comparecesse a tal premiação. Foi por isso que os motoristas, todos policiais, como acabamos descobrindo, nos levaram para o lugar errado. Onde quer que fosse, Kasparov era seguido. Em geral, havia pelo menos 2 agentes da polícia secreta, facilmente identificáveis por sua atitude, suas roupas e as típicas câmeras de vídeo. Alguns desses homens filmavam Kasparov, outros se faziam passar por jornalistas, faziam sempre as mesmas perguntas e se recusavam a se identificar. E outros ainda apenas andavam atrás dele. Era impossível dizer se essas medidas de segurança e essa vigilância tão extraordinárias, bem como as obstruções generalizadas, eram ordens recebidas de Moscou ou simples iniciativa das autoridades locais. De uma forma ou de outra, serviam para estimular Kasparov, fazendo-o perceber que o regime estava com medo, e isso só veio acrescentar mais peso às suas palavras. Ao mesmo tempo, eles o marginalizavam. Até um gênio célebre no mundo inteiro começa a parecer ridículo
quando tem de usar roupas manchadas de ketchup, viajar numa van caindo aos pedaços e passar o tempo todo falando para grupos que acabavam tendo de se reunir na rua. Ele seguiu com a sua campanha com a mesma obstinação e resistência que demonstrava quando jogava xadrez. Ele jogou algumas das partidas mais longas da história do esporte. E, como eterno estranho no mundo do esporte soviético, sabia muito bem o que era ter uma partida fraudada. Mas a sua organização política não conseguiu se desenvolver. Totalmente ignorado pela TV, a sua voz ao longo dos anos foi se tornando cada vez mais marginal. No final das contas, o seu dinheiro, a sua fama e a sua mente se revelaram impotentes diante do regime, mesmo que este tivesse efetivamente medo dele. Depois que as instituições democráticas já tinham sido desmanteladas, era impossível, era tarde demais, tentar se organizar para defendê-las.